Ei você, é você mesmo, leitor e leitora do Portal da Holanda. Eu sou Humberto Amorim e a partir de agora, juntos, eu e você, vamos desenhar essa nova empreitada maravilhosa do programa Hora H, aqui às 2 horas da tarde desta quarta-feira, na cidade de Manaus, a cidade que a gente nem pensa sobre isso, mas ela está aninhada no meio do maior e mais belo, mais luxuriante jardim botânico da Terra. Então é daqui que a gente vai levar para vocês todos os conhecimentos, todas aquelas informações que derivam diretamente da expertise de personalidades como Olímpio Neto, que gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui hoje, né, para conversar com a gente sobre um mundo muito interessante. Essa entrevista ela despertou em mim uma curiosidade muito grande, maior do que eu já naturalmente tenho por esse assunto. Até porque eu sou de uma geração que essas coisas sobre as quais ele vai falar a respeito eram tidas como ficção científica, entenderam? Ele fala de coisas que me fascinam, porque é um novo mundo, um mundo digital, um mundo tecnológico. Por exemplo, eu vi ontem o novo celular, me mandaram como é que vai ser o novo celular. Aí os caras estão dizendo, vamos acabar com a televisão. Agora, do celular, nós vamos projetar tudo que aparece nele na parede, onde você quiser, e não precisa mais de televisão. Quer dizer, e isso é fascinante. E isso é fantástico, fantástico. E ver as crianças hoje lidando com uma máquina. E eu me lembro muito bem. Primeira vez que colocaram um computador na minha frente, o obstáculo maior que foi colocado na minha frente não foi o computador, não foi aquele vídeo ali novo para mim, mas aquele mouse, como segurar, como usar. Eu tive uma dificuldade tremenda de lidar com aquele tal de mouse. Como? Segura aqui, aperta agora, entenderam? Mas pessoas como ele trazem esse assunto justamente para mostrar para a gente que esse mundo virtual é um novo mundo, um mundo que dele ninguém escapa. E quem não se preparar para caminhar, mergulhar nesse mundo, vai ter problemas, muitos problemas. Entenderam? Estou dizendo isso que é o meu teaser para você me seguir nessa entrevista. Essa entrevista interessa a todo mundo, pessoas da minha geração, da geração mediana e da nova geração. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Ouçam só isso. Se você pensa que eu estou exagerando, ouçam só o que foi que eu escrevi sobre o José Olímpio. Eu escrevi que ele é fundador de um estúdio de animação na cidade de Manaus e já produziu o primeiro jogo para PC. Né? Você aposta, não tem uma família em Manaus que não tem alguém que não jogue lá. Eu tenho minha neta, meu filho, todo mundo joga esses joguinhos aí. Eu queria uma lição depois, quem sabe eu vou jogar esse joguinho também. E olha, ao longo dos anos, o Olímpio atuou como produtor executivo em dezenas de projetos dentro e fora do Brasil para clientes de peso internacional, como Petrobras, Facebook, Samsung, Pfizer, FedEx, Microsoft, dentre outros. É uma lista enorme, entendeu? E ele tem uma grande experiência em liderar times criativos no desenvolvimento de negócios, de entretenimento e tecnologia. Esse é o cara, tá? Ele veio aqui ensinar, ele veio aqui nos mostrar, revelar um novo mundo que não para de evoluir. A gente nem sente, mas é um mundo que está evoluindo sem parar. José Olímpio Neto, seja bem-vindo à Hora do H. Que bom te receber aqui. É um prazer, cara. Que bom Obrigado. que você veio. Que bom que você veio. Prazer também. Que bom. Diz uma coisa. As pessoas, vamos logo tirar essa pedra do meio do caminho, as pessoas que não se prepararem devidamente em termos digitais, lidar com a máquina, lidar com a tecnologia, essas pessoas terão sim dificuldades a enfrentar bem maiores, nas suas profissões, porque eu fico imaginando o seguinte, você acha que daqui a 20 anos nós teremos alguma profissão que não seja diretamente ligada a isso aqui? Ou a coisa já está acontecendo agora? Como é que é isso? Bom, é um assunto bem interessante, né? Essa discussão está ocupando várias pautas no mundo todo.
Hoje em dia a gente nem discute mais se a pessoa precisa saber lidar com a tecnologia para se inserir no mercado de trabalho. A gente já está discutindo o que vai restar do mercado de trabalho depois que a tecnologia ocupar, né? Então, até para dar Você quer dizer extinção de profissões? Certas profissões, a gente viu nas últimas décadas algumas profissões que deixaram de existir, sim, né? Sim. Só que elas isso vem numa cadência, como tudo vinha numa cadência, né? A informação era muito mais lenta, tudo era muito mais lento. E hoje em dia a gente vê isso acontecendo muito mais rápido. Então, hoje não é só saber lidar com a tecnologia, na verdade eu tenho que saber trabalhar construindo essa tecnologia. Eu tenho que ou estou envolvido no processo que vai construir essas novas inteligências, essas novas interações homem-máquina e tudo isso, ou provavelmente eu vou estar no limbo no mercado de trabalho. Porque todas as áreas em todas as áreas, né, tem várias profissões em cada área, e todas elas estão sendo substituídas pouco a pouco, ou diminuindo bastante o campo de ação, né? Isso está acontecendo o tempo todo. Então, hoje em dia, não é mais nem se relacionar, dificilmente, se você não está envolvido na produção, e você pode ser mais um médico, não desenvolve nada, mas um médico que pensa de maneira tecnológica, ele está, de alguma maneira, se inserindo nesse futuro. Agora, se eu fico muito no modo clássico, dificilmente eu vou me inserir no futuro no mercado de trabalho. Porque as máquinas estão tomando conta, é verdade. Por exemplo, você falou em médico agora, e não é só o desenvolvimento tecnológico virtual, mas também as máquinas aqui, os robôs, né? Por exemplo, o médico veio aqui e falou, eu falei para ele, o senhor, esse tipo de operação leva muito tempo, porque eu imagino que o senhor tenha que fazer no caso, barriga aberta, eu usei esse termo. Não, velho. Isso não acontece mais. Nós robotizamos todo o procedimento. Agora a gente faz 2 furinhos, um aqui, a gente coloca o equipamento e aqui fica digitalmente manipulando o robô que está lá dentro e eu estou aqui controlando e levando ele para onde eu quero. Muito próximo de um videogame, né? Exatamente. Não é isso? O médico está aqui atento, vendo aquele pequeno, né, aquele dispositivo dentro da pessoa e ele que está fazendo tudo aqui. E não foi preciso abrir a pessoa. Isso é um avanço fantástico. Sim, é verdade. E a tecnologia tem a ver com isso e isso vai continuar. Sim, o desenvolvimento, não é isso? Sim, o legal do que você começou falando aí, que é bem interessante, como até as ferramentas que a gente conhece vão se tornando obsoletas, né? E já vem outras e outras. Isso é uma forma de pensar interessante, porque às vezes a gente está muito focado em tecnologia pensando no hardware somente, né? Naquela experiência de saber lidar com este celular, né? Ou de fazer apenas este celular. Só que até este pensamento tecnológico ele é muito limitante, porque daqui a pouco o celular não existe mais. E aí você colocou todas as suas fichas num conjunto de peças juntas ali. Então, o que tem por trás disso? Qual a inteligência que tem por trás disso? O que pode atravessar uma geração para outra e eu continuo sendo relevante, né? Então, esse é o tipo de pensamento que eu acho que a gente deveria ter, especialmente aqui na nossa região, né? Sem dúvida. Me diz uma coisa, eu ao falar de você, eu falei que você, inclusive, já consolidou um projeto do primeiro jogo para PC. Você pode trocar em miúdos isso pra gente? O que significa? Que conquista foi essa? Isso aí é uma coisa legal, né? Não é o primeiro jogo... PC quer dizer o Private Computer, né? Isso, Personal Computer. Eu não sei dizer qual foi o primeiro jogo de PC feito aqui no Amazonas. O Amazonas tem um histórico de pessoas talentosas aqui, e eu sei disso, eu vivo isso, né? Eu conheço muita gente talentosa aqui na região. Mas esse jogo foi um jogo legal, porque eu comecei como um estúdio de animação em 2007, aqui no Coroado, pertinho aqui. Olha só. Pertinho da casa dos meus pais ali. Eu comecei pequenininho mesmo, com cadeira. O estúdio era meu. O teu estúdio. Exatamente. Uhum. Essa é uma outra conversa inteira, sobre empreendedorismo e sobre a história aí. Mas em 2008, eu fui convidado por um instituto aqui de Manaus para a gente fazer, eles tinham um projeto para fazer um jogo para PC, e só que eles não tinham ninguém para fazer a ideia, a parte visual, artística e tal. E aí eu tinha esse estúdio de animação, a gente se conheceu, e aí a gente conseguiu fazer. Inclusive depois eu te mando umas imagens muito legais, porque a gente tem uma cabeça meio
megalomaníaca no bom sentido, a gente não se limita porque a gente está aqui, Você está falando em termos da criação, da né? criação. Como criador. Então, esse primeiro jogo em 2008 era legal que me deram uma ideia, um joguinho educativo, aí a gente já começou pensando num jogo grande. Aí a viagem começa, né? Era um jogo point and click, um estilo muito clássico nos anos 90 ali, e aí era você viajava o mundo todo para solucionar uma questão ambiental. E a primeira fase era no Lago São Sebastião. Tem até o Bar do Armando no jogo, uma imagem do Armando. Nunca pagamos direitos autorais, mas o jogo não era nem vendido também. Né? Que legal, que legal. Aí começava em Manaus e viajava pela Rússia, pelo Polo Sul, pelos Estados Unidos. Foi o primeiro jogo que a gente fez em 2008, né? A gente começou a fazer. Em 2012 em diante foi que a gente entrou mesmo em tecnologia, né? Já tinha acontecido o boom do iPhone, aplicativos móveis e tudo, que revolucionou toda a indústria de tecnologia. Aí a gente acompanhou isso aí. Então eu comecei com entretenimento, animação mesmo, computação gráfica. E em 2008 a gente já fez esse jogo. Em 2012 a gente começou a fazer, assim, entrar para fazer bastante aplicativos. Agora me diz uma coisa, esse relacionamento com todas essas empresas internacionais que eu citei, inclusive a Petrobras, que é brasileira, como foi que você travou isso? Bom, adoro essas histórias, né? Aqui, pensa assim, você em 2007... montar um estúdio de animação. Eu sempre fui fascinado por empreendedorismo, né? A minha mãe é muito culpada bem disso. aqui no bairro do Coroado, né? Bem aqui. A minha mãe comprava coleção de pequenas empresas, grandes negócios para mim. Sim, sim. Entendeu? E aí eu era fascinado por aquele negócio, ficava, meu Deus, eu tenho que achar alguma coisa para empreender. Aí com 15 anos eu já tinha feito todos os cursos do Sebrae, menos o Empretec, porque eu teria que faltar 2 semanas de aula na escola e reprovar. É isso mesmo. Então eu fazia tudo, era muito curioso nesse negócio, eu adorava ler sobre isso. E sempre buscava um nicho de mercado. Você alimentou sua curiosidade, não é isso? Eu nunca achei o que era um nicho de mercado, que é uma coisa muito bonita na teoria, na prática. É outra história, quase o baú no fim do arco-íris, é muito difícil. Continua assim? Eu acredito que sim. É difícil você achar. As pessoas que tentam ensinar empreendedorismo, ou que ensinam empreendedorismo, a gente fala muito sobre isso, lê muito sobre isso, mas localizar realmente um nicho de mercado, que é um espaço que chamam de oceano azul hoje em dia, mas na época se chamava nicho de mercado, é muito difícil. Né? Então, mas dentro desse contexto, imagina, eu montei um estúdio de animação em Manaus, era uma coisa absolutamente surreal. Ninguém entendia o que eu fazia. Essa montagem tu fizeste como para desenvolver uma expertise ou para te entreter? O que mais te motivou a fazer esse estúdio de animação? Ou para, por exemplo, pensando, eu vou montar isso, preparo, torno uma realidade e comercializo? Então, qual era a tua? Na verdade, desde o começo, a minha história é bem improvável, né? Mas não limitante, né? Bacana. Eu me formei em odontologia. Eu me formei em odontologia, meu pai é dentista aqui na cidade. Sim. E eu queria... Tu herdaste uma inspiração paterna e levou para frente. Eu gostava muito, sempre admirei meu pai, um grande dentista aqui na cidade e tudo. E aí eu pensei assim, que se ele tivesse uma empresa, eu tinha ido para uma empresa. Eu pensei, é uma empresa que ele tem esse consultório, eu vou seguir na empresa da família, então. Essa foi minha motivação. E eu acho lindo a odontologia, tenho amigos que formaram comigo, eu me formei na UFAM aqui. E aí, no último período, eu também tenho uma banda na igreja, né? Toco na igreja desde 13 anos de idade, nessa mesma banda. E aí, meu pai é um maluco completo também, vendeu um carro dele e me deu um pedaço do dinheiro para a gente financiar um clipe animado. Eu peguei o dinheiro e paguei antecipado para o estúdio que ia fazer aqui em Manaus, que tinha um pessoal aqui no Tiradentes que fazia, paguei. Aí não deu certo, a gente acabou, eles não conseguiram entregar o clipe, não deu certo, não deu para terminar o projeto. E aí eu fiquei fascinado com esse negócio de animação. Eu ia para a faculdade e ficava, cara, esse negócio é interessante, esse mercado é interessante. Não tem ninguém falando, tinha pouca gente falando sobre isso no Brasil. E aí aqui em Manaus nem pensava, ninguém falava nada. Não, aqui não. Claro que não. E aí eu senti, cara, eu falei, acho que achei. Aí eu senti o meu coração palpitando, eu falei, achei um nicho de mercado. Tem pouca gente atuando, tem um potencial grande, tem empresas grandes no mundo, no Brasil tem quase nenhuma relevante, assim, realmente grande. Aí, no último período da faculdade, eu entreguei meu TCC, no outro dia eu vendi um Celtinha, paguei metade do dinheiro. Celtinha é o carro, né? Eu vendi o meu Celtinha, paguei 15 mil, devolvi 8 mil para o banco e peguei 7 mil e
contratei as pessoas do estúdio que estava fechando e montei o meu estúdio na época, aqui no Coroado. Olha só. E assim, esse foi o começo de dentro tudo, desse contexto, o que acontece? Não dava, eu contratei minha equipe, todo mundo ganhava muito pouco, a gente pagava R$250 de aluguel quando a gente começou. Como é que eu mantenho uma equipe dessa? Eu não sabia nem o que era animação. Eu não sabia nem o que era animação. Eu comecei a estudar animação porque eu achei que era um ótimo negócio. Que coisa interessante. Mas eu não sabia. Eu fui ver making off de coleção de DVD Agora, da minha tu não achas mãe. que vocação tem muito a ver com isso? Assim? Que tu tinhas esse dom, esse drive, né? Que chama eu acho que isso, para isso, justamente isso. Eu acho e visão também, tu tiveste muita visão, olhando o mercado, né? Até lá fora. Sim, eu acho que essa faz parte da vocação do empreendedor. Uma das vocações, né, que o empreendedor tem que ter uma combinação de vocações aí para seguir na caminhada, né? Mas essa é uma delas, né? Essa perceber esse negócio e sentir que é agora, eu acho que faz sentido. É isso, né? É isso aqui. Então era praticamente impossível manter uma empresa dessa em Manaus. Praticamente impossível. Você trabalhava um mês inteiro e mal pagava a equipe, então... E tu também não tinhas o mercado, né? Não havia um mercado que você poderia abastecer como qualquer outro lugar no Brasil, né, que também não é uma exclusividade do Amazonas, né? Todo mercado pequeno no Brasil, que é basicamente todo mercado fora de São Paulo, é pequeno. Até o Rio de Janeiro é pequeno em relação a São Paulo. E continua assim. Continua assim. Hoje o Rio de Janeiro é muito grande, mas ainda assim é pequeno perto de São Paulo. Então você não consegue girar, você vive de propaganda, mas imagina que se pagar uma animação, uma propaganda em Manaus, então assim... Uma hoje, uma daqui a 2 meses, a coisa vai. Então em poucos meses eu estava indo para São Paulo. Eu me determinei assim, que eu falei, cara, tem que sair daqui, senão eu vou morrer por inanição. Claro. E aí eu comecei a viajar e fui a São Paulo, e o meu irmão, que é meu sócio hoje, tinha acabado de ir para São Paulo também, tinha sido basicamente descoberto por uma agência lá em São Paulo e adoraram ele, muito criativo e tal, e é um cara que não conseguia emprego aqui em Manaus também, porque não entendiam muito a cabeça dele. Lógico. E aí ele estava em São Paulo e aí começou a fazer conexões comigo, então eu tive que olhar para fora de Manaus para poder manter minha empresa em Manaus. Porque se eu dependesse do mercado em Manaus, era assim, entendeu? Assim, uma agência te procura 2 vezes no ano. Você tinha que mudar de eixo mesmo, né? Então foi assim. E aí depois estar em São Paulo é um passo. Você vai montando o portfólio, é um processo de portfólio. O caminho que a gente trilhou foi um caminho de realizar. Não vai ter ninguém para me apadrinhar e nem é título também. Título não serve para nada nesta minha área. Basicamente deixa eu ver o que você já fez, se for bom, eu te contrato em qualquer lugar do mundo, ninguém quer saber. É assim que funciona. E isso é legal lá fora. Lá fora as pessoas pensam, né, que porque você veio de Manaus, talvez você tenha mais dificuldades. Eu, quando tenho a oportunidade de falar, digo que é um privilégio você sair daqui. Eu chegava em São Paulo para conversar com certos estúdios em São Paulo, as pessoas não conheciam o estúdio do lado. Eu estava em Manaus, se eu não me desse o trabalho de tentar conhecer todo mundo, eu ia ficar perdido. Então, eu conhecia daqui de Manaus, eu falava com 20 estúdios lá em São Paulo. Porque você garimpava, né? Então, eles lá não fazem na isso. época do Orkut ainda, eu ia atrás da pessoa, então mandava 300 e-mails. Teve um período da minha vida que eu cheguei a mandar 300 e-mails por dia. Escrevendo, olá, fulano. Cara, eu tô em Manaus. Sim, então, eu tô aqui. Por outro lado, o fato de você estar em Manaus, se você usar isso a seu favor, te impulsiona, você vai sair tá todo mundo vivendo muito acomodado, você vai para outro nível. Isso, muito bom você isso. tem que vir para um outro nível de relacionamento, de buscar, de querer fazer as coisas. Agora, quando chega lá, eu usei muito isso assim, ó, um cara diretor de uma empresa lá. Uma difícil agenda. Eu falei, cara, tô vindo de Manaus só pra... Aí o cara, cara veio de Manaus. O esforço desse cara. Olha o esforço que ele fez. Então isso... Veio lá do fim do mundo, exatamente. né? Aí o cara não sabe que são 3h30, né? É mais perto que vir de certos lugares ali de São Paulo. Claro. Mas, cara, vim de Manaus, vou passar essa semana aqui, consegue um dia na sua agenda pra mim? Consigo, bora. Então, assim, sempre foi bom nesse sentido. Claro. Especialmente em mercados maiores. Porque a gente que não recebe tão bem o talento local, né? Mas a gente tem uma certa dificuldade de reconhecer o talento local. Mas lá fora... Peraí, a gente, você está falando os manauaras, de forma geral, a gente daqui. Fazer sucesso aqui não é brincadeira, não. É difícil. Ok. Entendeu? Endossado por mim. Endossado. É difícil. Depois eu te conto uma história que o meu entrevistado de amanhã, o Dr. Roberto Gesta, me contou.
Mas prossegue. Tá bom. Eu só quero não esquecer de contar essa história. Sim, então, aí lá fora, pelo contrário, lá fora, se você disser que você é de Manaus, cara, de Manaus é só um detalhe, quer saber o que você faz, deixa eu ver o que você fez. Exatamente. Olha o teu portfólio e afim, a gente começou a fazer negócio, primeiro no Brasil, depois a gente começou a ir para fora do Brasil, conhece uma pessoa, conhece outra pessoa, trabalho bem feito, e aí vai fazendo um trabalho de viajar, as pessoas vão vendo, vão se admirando e vão despertando interesse. Exatamente, né? E tem que ir para fora. Então foi assim que a gente conseguiu conduzir Muito esses legal. projetos, vários projetos fora do Brasil, projetos muito legais de tecnologia, ou só de animação, de ilustração, envolvendo entretenimento e tecnologia. Basicamente hoje é como a gente construiu isso aqui. Muito bem. Isso aí foi ontem. E hoje? Qual é a história de hoje? Tá, hoje a gente está no... Qual é a história de hoje? Agora, você está em Manaus, você Sim. voltou para Manaus? Sim. O que motivou essa tua volta? Você foi lá, né, fez o que tinha que fazer, né, tinha um roteiro para seguir, você seguiu, você fez tudo direitinho, mas agora você está de volta. Me explica por que você voltou. O que mudou aqui? Ou você voltou para mudar? O que você deixou aqui, vocês, bem, agora eu vou voltar para Manaus e lá eu vou mudar aquela cena que eu deixei. Foi mais ou menos isso? Eu acho que ou mudou naturalmente enquanto você estava fora? Tem um pouco das duas coisas, né? A gente está aqui muito especificamente também hoje, vivendo um momento especial, por causa da Fundação Paulo Feitosa e do INDT juntos, que criaram um contexto, né? Onde a gente está conseguindo atuar no Programa Prioritário de Economia Digital, que é um programa aqui da Zona Franca de Manaus. Uhum. Então a gente está com um projeto muito legal, um jogo grande com apoio da Microsoft que a gente está desenvolvendo aqui na região. Vocês estão desenvolvendo isso aqui? Aqui. Com bastante gente daqui, algumas pessoas... Então mudou muito a cena, né? A cena surreal, local mudou. Né? Exatamente. Para melhor. Para melhor. Então eu recebi, acho que mês passado, uma visita de uns alunos numa faculdade de design. E eles ficaram assim, maravilhados. Eu parei um minutinho e fiquei pensando assim, cara, olha o que eles estão vendo aqui hoje, né? Porque o estúdio é lindo ali, né? Na área da Paulo Feitosa ali, do INDT. Eu preciso ir lá. É muito legal. Eu vou, eu te acalmo. E aí, eu vou. Um monte de computadores de última geração, tela, um monte de profissionais, gente que a gente trouxe gente da Globo, trouxe gente de um monte de lugares de fora pra cá, por causa do nosso projeto. E a oportunidade que eles têm de sair da casa deles e entrar num lugar deles. Quer dizer, hoje não precisa fazer aquela longa viagem que você fez lá para São Paulo. Você tinha que hoje não é? Não é, dar um jeito de ir lá para São Francisco, entrar num lugar e ver, caramba, é assim que funciona. Nossa, meu Deus do céu. Aí volta para Manaus e fica, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? Então, ter esse contexto aqui, tem várias iniciativas, né? Inclusive a que a gente vai falar hoje aí do nosso evento, que vai ser amanhã. Claro. Não, e tem a iniciativa do Cid também, né? Sim. O Cid, a Vânia teve aqui, contou umas histórias que, pelo amor de Deus, é impressionante. Sim, eles também têm um estúdio de game muito bom lá dentro. Né? E tem uma ótima estrutura também. Então está acontecendo em Manaus... Está efervescente essa cena agora. Exatamente. E no Brasil todo hoje, um dado curioso, surgem mais empresas de games do que empresas de tecnologia pura e simples, fazendo aplicativo. Você acredita nisso? Olha só. É um número maior, entendeu? É de novas empresas produzindo games. Então, porque a indústria de games é gigantesca, né? No mundo todo. Não, imagina, inclusive envolve a juventude, não é verdade? Um dos grandes players de vocês, né? Não sei se esse é o termo, mas são os jovens, porque eu vejo garotinhos de 12, 13 anos que estão jogando, que estão ali. Exatamente, é o universal, colados, né? É universal. Hoje isso. já tem toda uma geração de liderança de empresas, de liderança de instituições, enfim, prefeitos, governadores, que cresceram jogando, né? Então tem uma nova geração aí no poder, com outro olhar sobre essa questão. Né? E isso me dá muita esperança aqui, porque eu acho que se fala muito pouco disso aqui na nossa região ainda, né? E pensa assim, uma indústria multibilionária, a indústria de games é maior do que a indústria de música e cinema juntas. Essa é a realidade atual. É no mundo, exatamente. Agora pensa numa indústria dessa, que a gente poderia desenvolver aqui, porque não tem nenhuma barreira. O que precisa? O computador tem. Saber falar inglês, dá para aprender a falar inglês. Sobre o inglês. Você agora tocou, eu ia te perguntar isso, eu já tinha... É essencial, que é fundamental, o domínio da língua inglesa, não é? Hoje não tem mais nenhum sentido você tentar fazer uma carreira sem falar inglês. É isso mesmo. Isso já é uma exigência, não é? Você falar o inglês que seja suficiente para você entender tudo que está escrito, tudo que você está fazendo. Até porque você também vai escrever em inglês aquelas coisas todas, não é? Na nossa área é impossível, né? Não existe qualquer barreira hoje. Não tem. Pro teu programa, qual é a barreira? Nenhuma. Qualquer pessoa pode assistir em qualquer lugar do mundo. É verdade.
Entendeu? Nós temos pessoas que estão nos vendo aqui. Nós estávamos aí semana passada, o camarada se identificando da Inglaterra. Humberto, estou aqui vendo, realmente ela é maravilhosa, quer dizer, é fantástico isso. É isso. Então, e na nossa área é fundamental. Então, eu falo isso antes de falar se você sabe desenhar, se você sabe programar. O básico é você aprender a falar inglês. E é uma capacitação simples de a gente muito fazer. Bom, né? Os jovens estão ouvindo isso. Inglês, tá, gente? E outra coisa, aqui para nós, olha, quem fala inglês tem uma profissão, né? Porque inglês já é uma profissão. Eu falo inglês, você pode exercer essa expertise em várias áreas, né? Como tradutor, como guia, e vai embora você falando inglês. É ou não é? É isso aí. Me diz uma coisa, e o evento? Fala desse evento. Então, esse evento é um evento muito legal. Que a gente... Amanhã, né? Amanhã. Hoje é quarta-feira, amanhã quinta. Amanhã é quinta-feira, Okay. 2 da tarde, 14 horas. Esse evento é um evento chamado Amazon Game Zone. É a primeira edição que a gente está fazendo. Ele é oferecido pela Fundação Paulo Feitosa, a FPF Tech e o INDT. Eles criaram o Amazon Game Forest Studio, tá bom? Que é a ideia é criar um guarda-chuva para que novos estúdios... Foi esse que foi inaugurado recentemente? Isso, exatamente. E que eu fui convidado. Esse mesmo. Eu estou dando a minha mão aqui, a palmatória aqui direto, a segunda vez. Não tem problema. Sim, aí. Então, aí a gente... uma das iniciativas desse movimento, a partir dessa ideia de ter esse estúdio que sirva de suporte para outros estúdios e para surgimento de novas ideias, de criar um ecossistema aqui na região, acelerar um ecossistema, né? A gente tem um número curioso até, né? Em proporção, o Amazonas é a região que mais cresce em número de estúdios de games, em proporção. Né? Porque dado da última pesquisa do ano passado, o Censo de Games Nacional. Nós estamos falando da área de produção, não é de consumo, games, né? Não, produção. Tá? Então, assim, dentro de uma das iniciativas então, da Fundação Paulo Feitosa e INDT é oferecer esse Amazon Game Zone, porque a gente vai reunir todos os players de games aqui, todo mundo que atua desenvolvendo jogos. Exatamente. Ideia, né? Então o público lá vai ter universitários de várias áreas de interesse, né? Porque a pessoa pensa, para eu trabalhar com games só se eu for desenvolvedor. E não é isso. Não é. Né? Na nossa equipe mesmo lá, é uma equipe multidisciplinar. Você tem jornalistas, você tem roteiristas, você tem ilustradores, tem várias áreas de conhecimento. Basta ser uma pessoa que seja um amante dos games, aí pronto. Exatamente. Aí traz a profissão, traz tudo junto. E aí faz tudo junto. Me diz uma coisa, quantas pessoas vocês acham que vão reunir lá? Quantos vocês querem? Olha, qual é o objetivo? A gente quer o máximo possível. A gente não tinha uma lista... A gente não tem mapeado ainda qual o tamanho desse negócio. Mas eu posso te dizer que a gente esperou... O acesso está aberto agora? Está aberto ainda, tem poucas vagas. Apesar de eu querer todo mundo, a gente ainda tem poucas vagas. Mas acho que deve ter umas 40 vagas ainda. Já bateu 360. Já bateu? 360. 360, exatamente. Restam 40 vagas. Restam 40 vagas. Estou falando só para vocês, tá? 40 vagas. Mas o interessante é que a gente começou a fazer, cara, bora fazer um encontro de desenvolvedores, a gente vai juntar umas 50 pessoas. Isso aí foi o papo inicial. Só que aí no segundo dia já tinha 120. Então... e vai ser muito legal, a gente vai ter umas palestras técnicas lá sobre storytelling, sobre áudio para games e sobre game design. E a gente vai ter uma mesa redonda também lá com gente de vários estúdios. Isso não, gratuito. Tudo gratuito. Gratuito. Exatamente. Então vai ser amanhã na área mesmo da FPF lá, das 14 até as 18. Tu tens o endereço desse local? Porque as pessoas têm que fisicamente se deslocar para lá, né? Elas têm que... eu sei que é na Avenida Governador Danilo Areosa, mas eu não me recordo o número agora. Mas no Google e no Waze, onde você for, tem lá FPF Tech, no Uber, no 99, onde você pedir. Tu conhece a Cristina Monte? Tu conheces ela? Conheço. Conhece. Então, ela tá aqui só, de olho na gente. Fala do notebook. Sim, e legal. Você deu algum endereço hein, Cristina? Tá lá, pro Paulo? Tá tudo lá. Tá colocando, né? Então tá bom. Vai ter o Instagram, tem todas as informações lá no Instagram. Puxa, 40 vagas, olha aí, 40 vagas. E né? olha só, a gente abriu vai ter uma mostra competitiva. Tá? Então a gente abriu para pessoas que têm jogos ou desenvolvidos, não lançados, ou recentemente lançados, ou em desenvolvimento ainda, podem submeter os seus jogos para o público mesmo lá. Observar os jogos e a gente vai dar um prêmio super legal, que é um computador de última geração aí, um notebook excelente como prêmio para ajudar no desenvolvimento
no estúdio de que vencer esse prêmio é uma aí. boa assessoria, o negócio Na hora, né? É na hora. A Cristina acabou de me entregar o seguinte: Fundação Paulo Feitosa, governador, anote, eu vou ler bem devagarinho. Governador Danilo de Matos Ariosa. Eu estou dando o endereço porque as pessoas precisam se deslocar, né? E tem que falar lá para o Uber. Eu não sei para que você tem que ir. Governador Danilo de Matos Ariosa, 1170, Distrito Industrial, Manaus. Então, o importante é que tem que se inscrever no site que está No no link site lá. que o Paulo está Tá no mostrando aí, Instagram né? lá, tá? Está mostrando, Paulo? Tem que se inscrever antes. Só Ok, isso. então tá mostrando o link aí. Eu só estou dando o endereço aqui para vocês saberem. Que horas começa amanhã? 14 horas. 14 horas da manhã. Vai ser muito legal. É mais dessas oportunidades que eu não tive quando a gente começou. Sim, exatamente. Um monte de gente Você boa, ficava lá no teu discutindo. estúdio dizendo, e agora, o que, é que eu vou fazer? E agora, para quem eu vou mostrar isso? Exatamente, Era assim. exatamente. Aí, bem, sabe uma coisa, eu vou lá para São Paulo. Foi isso, né? É isso aí. Aí você foi. Quer dizer, hoje a cena é outra, efervescente, e as pessoas, o que elas têm que fazer é o que podem fazer amanhã, às 2 horas da tarde, participar Sim, de um evento como exatamente. esse. E levar as suas criações, não é isso? Isso. Levar o que você tem, o que você está realizando, e participar ainda com a chance de ganhar um prêmio. Isso, as inscrições encerraram. A gente teve 16 jogos inscritos. 16. 16 jogos. Exatamente. Eles serão o quê, Olímpio? Analisados? Né? Eles vão expor, vai ser uma amostra competitiva. Aí eles vão né? expor, Vamos expor. numa competição. Sim, e aí o próprio público vai selecionar qual que é o melhor jogo de todos lá. E a gente vai premiar com Quais são os critérios? supercomputador lá. Eu fiquei curioso agora. Então- Esses jogos são fantásticos. Aí eu fico pensando aqui, eu estou me imaginando jurado do negócio dele. Qual é o critério para eu dizer qual é o melhor? É as dificuldades? Não, então, O que é? como a gente tem jogos em estágios diferentes, né? Tem gente que submeteu só um projeto, por exemplo, só uma ideia de um jogo, mas com conceituado, com visual e tal. Então a gente analisa o potencial, a gente está selecionando os que vão expor. Né? Então o critério foi para selecionar quem vai expor, porque na hora lá o povo que vai escolher, o gosto popular. Então se algum lá que como será feito pode ser que isso? seja um PDF só, mas se as pessoas gostarem, ele vai ganhar um prêmio. Entendeu? Então é o potencial da ideia. É impressão minha, não sei se você concorda, essa história de jogos atrai muitos jovens inteligentes, né? Porque eu imagino que meninos inteligentes, porque eu fico vendo ali, o meu neto, por exemplo, com 8 anos de idade, ele já está num estágio para o outro. Agora complica que quando acaba aquele, ele tem que comprar um novo com um estágio. A complicação começa aí, né? Pai, eu tenho que comprar um outro jogo para mim, porque Zerou, esse aqui, né? esse está zerado. Né? Porque são estágios, não é, Sim. Olívio? Estágio. Né? E agora, acabou o estágio, Olívio. Eu sou um dinossauro mesmo, olha o que eu estou te perguntando. Acabou aquele estágio ali, acabou, tem que comprar um novo jogo. Aí depende, né? Tem vários modelos de Quer dizer, negócio, superadas né? as dificuldades todas, quer dizer, o camarada, se voltar para o zero, aí tá fácil demais, né? Tem vários modelos de negócio diferentes, né? E cada um pensado para um público específico. Então realmente uma indústria gigantesca que a gente deveria olhar com muito mais atenção, especialmente para a nossa região aqui, que tem muita vocação e necessita de indústrias que não derrubem as árvores, né? E deem muito dinheiro. Então, tem muita sinergia. A gente deveria falar muito mais sobre isso aqui. Bem dito, você tem toda a razão. Olímpio, eu sei que com esse teu envolvimento, com essa tua experiência, eu tenho certeza que o sucesso vai chegar por gravidade. Parabéns, e que bom que você se tornou mais um manauara aqui na entrevista, que também é um exemplo. Um Obrigado. Exemplo de vitória. Você é um vencedor. E você acaba de contar para a gente aqui, e a gente precisa ouvir, a juventude precisa hoje ouvir essas histórias, né, de sucesso. Está aqui uma história de sucesso. Um garoto aí do bairro do Coroado, bem aqui, pertinho da gente. Né, o pai é o que vende o carro e dá metade para ele pega, vai, aplica ali, aí não deu certo e parte para outras coisas. Aí disse, não, sabe uma coisa, eu vou lá em São Paulo porque é lá. Empreender, gente, empreender. Porque eu acho também uma coisa, um grande amigo meu americano me falou semana passada, a gente estava conversando pelo telefone, ele disse, Humberto, eu vou te falar aqui uma coisa. Olha o que ele me disse. Ele disse, Humberto, nós fizemos faculdade juntos lá nos Estados Unidos, e agora a gente de vez em quando conversa. Ele disse, Humberto, eu vou falar uma coisa para você. As profissões, e traduzindo assim para o português, o que ele quis dizer, as profissões de carteira assinada
porque não tem carteira assinada nos Estados Unidos. Mas isso que ele quis dizer. As profissões de carteira assinada, elas estão acabando. O negócio é empreender. Os empreendedores é que vão dominar o mundo, o que vão dominar a economia e tudo. Sim. Porque esse negócio de trabalhar contando com 5 mil, 6 mil no fim do mês, porque a carteira está assinada, isso está acabando, vai acabar. Humberto, você concorda com isso? É que sim. Isso foi um amigo meu americano que me disse a realidade já nos Estados Unidos. Lá eles estão passando por esse processo bem mais rápido que a gente, né? Sim, sim. Mas isso aí é um outro universo para explorar essas questões trabalhistas todas e tudo que envolve isso aí, né? Os prós e contras e tudo mais. Mas uma notícia interessante para a gente dividir com todo mundo aí, acho que há umas 2 semanas atrás, estão surgindo alguns unicórnios no Brasil, que são empresas de tecnologia avaliadas em mais de $1 bilhão. Pelo menos $1 bilhão. Isso aí é um unicórnio, né? É um unicórnio. Tá? E já está anunciada uma escassez de mão de obra no Brasil. Quer dizer, as empresas estão pegando investimentos bilionários e já falta gente para trabalhar nas empresas de tecnologia. A Vânia disse aqui o seguinte, a Vânia disse aqui semana passada, a Vânia do CID, ela disse, Humberto, nós temos já um monte de vagas lá, estão lá e não temos os capacitados. Ela disse isso aqui. Exatamente. Isso que você está dizendo é puro fato. Outra historinha que me contaram. O camarada me disse, Humberto, falando é Inode ou Inodê? Qual é a pronúncia, Paulo? Inodê. Ele disse, Humberto, é o seguinte, uma das grandes sacadas de empreendedorismo é essa história aí do Inodê. Porque as pessoas, elas têm que ser dinâmicas, elas têm que ser criativas para alcançar os níveis e alcançar os nichos de repente ter um monte de gente vendendo para elas. E qualquer um pode fazer isso. Quer dizer, empreender com inteligência, que os caras bolaram um negócio e eu achei super interessante. Super interessante. Sim. Não é? Sim. E você, como eu estava dizendo, é um exemplo de vencedor de empreendedorismo. Você, desde pequeno, você acaba de contar para a gente o seguinte, Humberto, eu sentia, puxa, o que é isso? A curiosidade, a animação, como é que é feito? Será que tem, será que não tem? E as pessoas deveriam, os jovens, responder esses questionamentos que você fazia. Será, como é que vai ser? E procurar a resposta que você acaba encontrando. É ou não é? Sim. É isso aí? É esse caminho. Eu acredito que eu acredito que o empreendedorismo é uma chave que muitas pessoas têm que girar na cabeça ainda para encarar. É, mas também acredito que não é para todo mundo. Porque não né? É realmente uma questão de vocação, se você está no momento, se você acha que deve fazer. Sim. E ao mesmo tempo, só para contrabalancear, né? Tá. Precisamos de mais empreendedores e precisamos de mais pessoas dispostas também Sim. a ter as carreiras, né? Claro. A fazer as carreiras. Não, porque tem carreiras, vagas, né? inclusive, que quer dizer, universalmente definidas ali, tem que passar pela academia, tem que, né, isso aí... E não existe nenhuma... Eu não acredito... Qualquer um pode empreender? Vamos colocar isso aqui na tua opinião. Qualquer um pode empreender? Eu acredito que no sentido mais simples da palavra, sim. Qualquer um pode empreender, mas eu não acho que todo mundo... Olha, eu costumo... Ele está medindo as palavras, ele está aqui, mais Humberto... Mas hoje em dia... Bacana, um ser inteligente, né? Ele está aqui... Mas, porém, tá... Olha, vai ali. Eu tenho algumas ressalvas. Eu estou relaxando você. Eu não tenho que ser... Eu estou tranquilo. Você tensionou um pouco aí. Eu estou tranquilo. Uhum. Não, é que a gente... Não é uma ciência exata. Sim, tá? Sim. Eu tenho algumas ressalvas, é coisa pessoal minha, tá? De ensinar empreendedorismo. Acho que você ensina ferramentas de gestão, você ensina a responsabilidade. Você consegue ensinar um monte de coisas úteis para o empreendedor. Muito bem, né? Graças a Deus. Agora, o que eu costumo dizer quando eu falo de empreendedorismo é o seguinte, cara, você quer saber se você é um empreendedor? É o seguinte, ó, quando a tua esposa estiver grávida, em casa, e ela ligar chorando, dizendo que vão cortar a luz da tua casa, e você ainda assim decidir continuar a tua empresa, aí você começou a fazer parte de uma outra turma. Sim. Porque basicamente é um trabalho infinito de resiliência. Sim. E é infinito, ele não acaba. E sabe uma coisa legal que eu estava pensando sobre isso recentemente? Eu tive ali na Rede Amazônia que eu vi um monte de frases do Felipe Dal. Foi. Ali. Todo mundo acha... Eu olhei aquilo aí com um olhar muito específico. Eu vi cada ano uma frase. Cara, Sim. cada ano... Não sei o que, vencer a crise, suportar a crise. E eu fiquei assim, meu Deus...
Eu achei que já tinha vivido um bocado de crise, né? Mas vem muito mais aí pela frente ainda. Olhando para alguém que já viu muito mais do que eu. Eu vi ele colocar algumas daquelas frases ali. A gente, no final do ano, ele ia e colocava a frase e falava sobre a frase. Então, você imagina você passar uma carreira linda dessa, construir tudo que foi construído, sim, e você pensar assim, cara, vou empreender pelos meus próximos 50, 60 anos, eu vou construir um negócio que eu vou ter ano após ano que superar uma nova crise, um novo desafio. Então, isso aí é uma vontade inexplicável de continuar, de não desistir. Para mim é isso. Então eu vou te contar duas historinhas, uma sobre o Dr. Felipe Down e outra sobre o Dr. Por favor, adoro. Roberto Gesta, Dr. Roberto Gesta, que estará aqui amanhã, né? Ele hoje é um colecionador de itens olímpicos. É uma história fascinante. E ele virá aqui amanhã. Dr. Felipe Down, quando ele completou 80 anos, eu fui cumprimentá-lo e ele disse, Humberto, é o seguinte... Eu digo, e agora, doutor Felipe, o senhor está com 80 anos, como é que é? Como é que vai ser? Aí ele disse, Humberto, é o seguinte, te prepara porque eu quero montar, eu quero fazer aqui em Manaus o aquário municipal, eu quero fazer um aquário. E eu gostaria que você fizesse isso e isso. 80 anos, no dia do aniversário dele, e eu olhando para ele, fazer isso. Então é o seguinte, está tendo aí um negócio lá em Atlanta, onde tem o maior aquário do mundo, dá um pulo lá e vê esse negócio. E eu fui para Atlanta, eu e a Claudinha Down, fomos para Atlanta e eu vi aquele aquário imenso. Quando eu voltei, eu contei para ele, realmente tem a ala amazônica, tem tudo lá. Eu disse, então vamos fazer assim, vamos agir porque eu quero, quando eu fizer 88 anos, inaugurar esse aquário. Ele falou para mim, eu quero com 88 anos inaugurar esse aquário. Eu trabalhei 2 anos nesse projeto com ele. Roberto Gesta estava numa... E aí a gente encerra essa entrevista. Tá bom. Tá bom? Estávamos num voo internacional, eu estava com ele ao meu lado, ele falou, Humberto, sabes qual é o maior grande problema do amazonense? Eu digo, não, ele disse, o outro amazonense. Eu digo, é mesmo, doutor Gesta? Ele disse, eu vou te contar uma história. Tinha um cara vendendo caranguejo lá no Ver o Peso. E tinham 2 cestos, um tapado e um sem tampa. Aí ele gritava, olha aqui, melhor caranguejo do mundo, mesma espécie, estão aqui, cara, não tem caranguejo iguais a esses 2 aqui, um no cesto fechado e outro no cesto aberto. Só tem uma diferença aqui, Aí parou um turista, sim, tudo legal, tudo igual, mesma espécie, tá, gostosos, maravilhosos, agora, qual é a diferença? Disse, esse é amazonense, esse aqui é paraense. É a única diferença que tem, mas é a mesma espécie, só que esses aqui nasceram no Pará, esses aqui nasceram no Amazonas. Aí disse, é mesmo? E por que tem um cesto tapado e o cesto destapado? O cesto tapado é de paraenses. E o cesto destapado são os caranguejos amazonenses. Ele disse, por quê? Disse, porque é o seguinte, os caranguejos paraenses, quando a tampa, se não tiver tampa, eles começam a fugir e cada um que sai dá a patinha para o outro. Aí eles vão fazendo uma corrente e vão saindo e fogem todos. E o turista falou, e os caranguejos amazonenses? Aí não tem problema. Porque toda vez que um vai querer sair de baixo, puxam ele não escapa. Então não precisa de tampa. Essa é a definição do que você falou que é difícil fazer sucesso aqui, que a amazonense tem dificuldade em fazer, sim, né? Sucesso aqui. Pois bem, essa história ilustra, ou não. Sim. Essa história é contada por um grande homem do Amazonas, Dr. Roberto Gesta, que estará aqui amanhã para falar sobre esse museu olímpico que tem aí tochas, moedas, uma coleção fantástica, inclusive com itens de 1934, 1938, lá durante o nazismo, e Jesse Owens, coisas maravilhosas ele vem contar aqui. Um prazer, cara. Prazer de entrevistar. Que nada, a gente conversou, né? Sucesso amanhã no evento. Valeu. E como a Cristina muito está envolvida, eu sei que é um sucesso total, não precisa nem com certeza se preocupar. Feliz Natal para você. Feliz Natal também, foi um prazer. prazer. Todo mundo. Valeu. Feliz Natal para todo mundo, mas eu estou dando Feliz Natal todo dia, então não importa. Me fala desse personagemzinho aqui. Isso aqui é uma camisa que eu comprei por causa da minha neta, Sofia. E que personagem é esse? Olha, eu não sei. Eu adoro essa menina. Eu não sei dizer quem que era o personagem. Eu te elogiei a camisa, que lembrou do cara que eu sou fã lá, do John Lasseter, da Pixar, né? Que sempre usa umas camisas bem parecidas, assim. Criativo demais. Olha aí, tá vendo? Mestre. Pixar é aquele que fez o Nemo, aquelas coisas. Isso, que fez, né? Toy Story. Toy Story. Exatamente. Obrigado. Valeu. Gente, até amanhã.